Então, pessoal, uma boa noite oficial a todos, iniciando o nosso último encontro, né, da disciplina Sistema Lean na Gestão Estratégica e Inovação. Hoje, um momento para encerramentos, né, da disciplina, últimas orientações, para saber como é que vocês estão em relação à escrita do projeto de vocês, né, o que vocês têm a questionar, a colocar, fazer alguma verificação de alguma dúvida, né? Antes eu vou só fazer a apresentação da estrutura do projeto em si, para que todos que não estão aqui hoje possam ter acesso posteriormente e fazer a utilização do material para esclarecer eventuais dúvidas que surjam, né, na escrita do projeto. Bom, então eu tenho alguns recados iniciais para passar para vocês. A nossa disciplina, embora seja hoje o nosso último encontro síncrono, a disciplina ela vai ter o encerramento mesmo agendado para o dia 19/5, 19 de maio, é a última data para a entrega dos projetos que vocês têm um modelo para realizar na página, então, né, da disciplina. Esse projeto em si, ele vai ser feito num arquivo em Word, onde vocês vão vincular, né, anexar o projeto, entregar ele na página mesmo, vincular ele lá, e posteriormente serão feitas as avaliações para verificar se foi atingido o objetivo, né, em si da disciplina com o projeto, e a reoferta da disciplina para quem não for considerado aprovado, ou quem não teve a nota atingida, né, nesse primeiro momento, ou quem não conseguiu acompanhar os encontros e não fez nenhuma atividade, ela vai ser reofertada, essa disciplina, provavelmente a partir do dia 25 de maio, tá? Na última semana do mês de maio, tá? Se caso houver alguma necessidade, no máximo, na primeira semana de junho, ela já vai ser totalmente reofertada. É claro que nós vamos ter o mesmo material, né, só com atividades diferentes. Essas atividades, elas contemplarão o mesmo conhecimento, mas vão ser colocadas de uma abordagem diferente para permitir a reoferta, né, dos colegas que virtualmente não tiveram oportunidade de fazer a disciplina. Bom, o que mais? Sobre recados pontuais, a disciplina ela se encerra com a entrega em si do projeto. Eu tinha agendado já na página para o dia 2 de maio, né, a partir do dia 2 de maio até o dia 19 de maio para a entrega do projeto. Então, vocês podem realizar o projeto e, se for possível, querer adiantar isso, já postar lá, fiquem à vontade, né, já podem fazer isso. Professor, precisa ser do modelo do software aquele que o senhor indicou, o Visage. Eu tenho preferência que fosse por aquele modelo, mas se vocês não conseguiram baixar ele para o computador de vocês, vocês podem entregar de outra forma. Basta que vocês sigam um modelinho de projeto que aqui vai estar vinculado na página da disciplina, tá bom? Que mais? Entrega do projeto, fechamento. O fechamento é a consolidação das notas, ele vai ocorrer até o dia 25 de maio. Então, ali vocês vão saber se estão aprovados, a partir do dia 25 de maio você já tem essa informação, tá? Então, o que levava em conta a fórmula de avaliação de vocês? A participação nas atividades, a entrega, né, das atividades que vocês responderam, enfim, fizeram, né, resolveram as situações. Então, essas avaliações que foram entregues, elas já são contabilizadas para a formação da nota de vocês. E a avaliação final, valendo 30%, que é o projeto. Durante toda a participação de vocês, a questão de quem estava se comunicando, né, no fórum, teve um ou dois fóruns criados, né, a interação de vocês também conta como um critério também para a avaliação da disciplina, tá bom? Bom, então, sobre a reoferta, a partir do dia 25 de maio, se por acaso não tiver contemplado a aprovação agora na disciplina, pode fazer a reoferta sem problema nenhum, tá bom? Bom, então, o que eu preparei hoje para vocês? Na verdade, hoje
Eu vou só abordar um pouquinho, vou tentar ser um pouco mais objetivo na explicação do projeto, para que todos possam entender um pouquinho melhor e capricharem, né, na apresentação de vocês, que é o objetivo da disciplina. Então, a disciplina em si, fazendo só um apanhado do que ela foi, ela propõe a utilização, né, do sistema Lean, né, do sistema de produção que nós comentamos, seja na área de produção, seja na área de prestação de serviço, mas um sistema que preza pela melhoria contínua. Então, utilizando-se princípios comentados também em sala de aula, nós falamos sobre o Kaizen, nós falamos sobre Muda, né? Então, vocês vão fazer um apanhado desses conhecimentos, vão acessar o material, vão acessar as aulas, vão ouvir as aulas, enfim, para que vocês possam preencher adequadamente o relatório final do projeto de vocês, tá? Nesse relatório final, vocês que vão ter que necessariamente expressar a opinião de vocês, e aí um dos itens a ser avaliados é exatamente isso, a concepção de que vocês podem ser críticos, ao mesmo tempo propor uma melhoria para determinado processo que ocorra, seja na empresa que vocês hoje atuam, ou seja, alguma empresa que vocês atuaram, ou seja, um modelo que vocês conhecem, enfim. Então, eu peço que vocês sejam críticos e vocês têm que expressar a opinião de vocês. Entendo que vocês, embora vocês não tenham, né, alguns aqui do grupo tenham essa experiência, mas muitos vão atuar como consultores. Então, a ideia é que vocês, imaginando um cenário em que vocês chegassem na empresa, observassem determinado processo, escolhessem aquele processo, ou conversassem com o gestor, né, qual é o processo que está dando problema aqui? Então, vocês iam observar o que é feito, e a partir da concepção que vocês tiveram ao longo da disciplina, vocês enxergarem aquilo e propor melhorias em cima daquele projeto, daquele processo, desculpe. Então, em cima desse contexto, vocês atuariam como consultores, tá? Propondo uma melhoria, neste caso, para que a empresa, de alguma forma, possa lograr algum tipo de vantagem competitiva, seja ela em custo, seja ela em agilidade, né, seja ela em redução, entrega do produto ou do serviço. Então, é essa criticidade que eu espero que vocês sejam, e tenham isso também, tá, como característica para a manifestação, para a confecção, para a escrita do projeto de vocês, tá? Então, nesse contexto, vamos adiante. O que é o projeto final? Tá? Então, aqui, exatamente como o modelinho que vai ser colocado, o modelo contempla, aparece, né, para vocês uma janela de Word, está lá, então vai aparecer ali, projeto final, plano estratégico Lean e modelagem de processos com bisagem. Então, volto a frisar, não necessariamente com bisagem, mas se conseguir utilizar, vamos seguir por ele, tá? Bom, ali então vocês vão colocar o nome do aluno, a data que vocês vão entregar a atividade de vocês. O objetivo principal, então, é aplicar os princípios do pensamento Lean, do Lean Thinking, tá? Pensamento Lean, a tradução em inglês, né? Para diagnosticar desperdícios, propor melhorias contínuas e desenvolver um plano estratégico de inovação em um processo real de uma empresa onde você está atuando ou que já tem atuado, tá? A modelagem do estado atual seria o mapa do processo atual. Professor, eu preciso fazer inúmeros processos? Não, escolhe um só, um processo só e realiza isso, tá? Então, vocês vão dar, digamos, mostrar para eu que estiver lendo, né? Então, a ideia é que vocês apresentem isso no material escrito, o projeto que hoje se encontra na empresa e o projeto com a visão de futuro de vocês, onde vocês vão colocar uma melhoria incremental. Uma, duas, três, vocês podem revisar, né? Virar os processos de ponta cabeça, propor melhorias. É isso que é a dinâmica da disciplina, é isso que nós queremos de vocês, tá? Então, ali eu deixo frisado que pode ser usado o Visage, pode ser usado o Canva, o Miro.com, então fica a critério de vocês, tá? Bom, as diretrizes para a escolha do processo. Para que o projeto seja viável e futuro, profundo, utilize inicialmente um processo único. Então, um processo único. Professor, pode ser de
produção, pode ser de prestação de serviço, tranquilo, qualquer um dos projetos. Pode ser um de produção e um de serviço, não. Ou tu vai escolher um para a produção, faz só o de produção, tá? Se tu escolher o de serviço, faz só de serviço. Um processo só para cada um, tá? Critérios para escolha do processo. Relevância, então, escolha um processo que atualmente apresente problemas visíveis. Um exemplo, atrasos, gargalos. O que é o tal do gargalo? Nós comentamos isso nas aulas, mas o gargalo, na verdade, ele é quando ocorre um estrangulamento de determinado processo. As coisas tendem a diminuir quando passam por aquele setor, por uma função específica, né? E aí por razões ínfimas, né? Que podem ocorrer. Então, ali vocês vão detalhar isso. Pode ser também pela questão do alto custo, pode ser relacionado à gestão de pessoas que existe dentro da empresa, né? Até mesmo por estresse, por doenças repentinas, pela questão do turnover, do absenteísmo. Então, tudo isso pode causar, influenciar, né, em determinados processos dentro da empresa, tá? Bom, o que ele tem que ter? O início e o fim, claro. Daí a gente volta, utilizando como exemplo o Visage, todos os processos, né, e vocês podem ter acesso na nossa última, no dia 19, deixa eu aceitar aqui, a nossa última aula no dia 19 que nós tivemos, está lá explicado no vídeo para vocês o que é uma descrição de todos os processos, né, relacionados ao exemplo que eu utilizei. Então, para início, tem que ter um círculo verde e para fim tem que ter um círculo vermelho, encerrando aquele processo. Então, na ideia de vocês é que vocês façam toda a descrição, né, bem detalhista, com todos os processos envolvidos, para que a gente possa ter uma noção e depois a proposta de vocês, né, logicamente com dados, né, embasado, né, não é uma coisa só de largar os conceitos ali ou largar um nome só. Vocês têm que dizer o porquê que está ocorrendo aquela mudança, no entendimento de vocês, isso vai ser um ponto positivo para a empresa, vai maximizar ganho, vai diminuir o lead time. Então, tem algumas coisas que vocês têm que elaborar juntamente na análise da apresentação do processo e o processo modificado, melhorado, né, com viés de melhoria contínua, tá? Início e fim claros, o processo deve ter um gatilho de entrada e uma entrega final, ok? Acesso a dados, você precisará coletar tempos reais da empresa, por exemplo, tempos de atendimento, um ciclo de produção, os tempos de espera, e observar o fluxo de informações e materiais. Nesse caso, se tu for aplicar diretamente à produção, ideal que tivesse isso, tá? Mas vocês podem não ser até certo ponto muito detalhista nesse aspecto. Eu quero que vocês deem uma visão do que é o processo, tá bom? Mas não vamos se deter minuciosamente a detalhes assim que, de repente, pode ser até um fator complicador de vocês desenvolver o projeto, tá bom? Então, sejam um pouco mais objetivos nesse contexto. Depois, na sequência, tem o item 3, entregáveis. Esse item 3 aqui, os entregáveis do projeto, o que deve ser feito, né? O aluno assumirá o papel, então, de consultor interno de melhoria contínua, esse papel que vocês estão desenvolvendo, e deverão entregar esse relatório estruturado. Etapa 1, contextualização, diagnóstico e modelagem do estado atual, tá? Então, ali vocês vão colocar algumas informações bem básicas. Sim, Daniele, está lá já na página o modelo, tá bom? Unidade 4, tá lá. Exatamente o modelo que está lá, eu estou apresentando aqui, tá bom? Valeu. Olha só, então aqui vocês vão colocar histórico da empresa. Bom, o que seria o histórico da empresa? Vocês vão fazer um apanhado de informações, quando que essa empresa surgiu, né, o ano de fundação, os fundadores, aonde ela surgiu, né, qual é que era o objetivo inicial dela, né, depois ela foi modificada, qual é que é a ideia dela hoje, o setor de atuação dela, que tipo de modelo de negócio ela se propõe, porque às vezes as empresas utilizam inicialmente o modelo de negócio, e com o passar do tempo elas vão ser colocando outras possibilidades, né, explorando outras áreas, então isso é bem comum. Então, nesse contexto aí, vocês vão trazer essas informações.
existe um limitador de 250 palavras, 2 parágrafos no máximo, vocês conseguem fazer isso, tá? Trazer essas informações. Depois, definição do processo. Descrever o processo único escolhido para análise e justificar o motivo da sua escolha. Bom, aí vocês vão colocar de acordo com a opinião de vocês, mas descrevendo o processo. Olha, optei por escolher esse processo porque eu já desenvolvo atividade dentro da empresa, por exemplo, um processo de atendimento aos clientes do pós-venda. Observa-se que no pós-venda da empresa, para realizar um controle de qualidade dos serviços, definimos, né, um processo de melhoria nesse sistema de pós-venda, a partir de um contato inicial com o cliente, onde é feita uma entrevista, ou é enviado um e-mail, é feita uma pesquisa Forms pelo WhatsApp. Então, aqui eu estou colocando possibilidades que vocês poderiam acrescentar na visão de vocês em cima disso. Então, esse é o processo que vocês escolheram, e essa vai ser a forma como vocês vão apresentar a ideia para depois fazer o detalhamento utilizando as figuras, né, como nós colocamos já, tá? Então, vamos desenhar o fluxo do processo atual, utilizando o app, né, de acordo com o que vocês desejam, seja o Visage, seja o Canva, seja o Miro.com, tá? Bom, na etapa 2, tudo isso em sequência, etapa 1, etapa 2. Na etapa 2, vocês vão fazer análise crítica e proposição de melhorias. E aí entra um dos critérios a serem avaliados no projeto de vocês, a argumentação individual. Por que vocês acreditam que a ideia que vocês estão passando, ela é importante para a empresa? Por que vocês... imagine que vocês vão vender a ideia para vocês mesmos. Por que é importante a forma como vocês estão colocando essa proposta de melhoria? O que vocês acreditam que isso vai fazer a diferença na empresa? Então, aqui, vou deixar a critério de vocês. Se, por acaso, tu quiser utilizar informações baseadas juntamente com a inteligência artificial, dados do mercado, dados do IBGE, do CPEA, de todos os outros órgãos, diferentemente, tá, que vão complementar, tranquilo, pode usar sem problema nenhum, tá? A ideia aqui é que vocês busquem referências e tragam essas referências colocando aqui dentro, juntamente com a argumentação individual de vocês. Mas nós estamos falando de um curso de pós-graduação, então acredito que todos vocês são habilitados para desenvolver uma argumentação individual sobre o problema que vocês vão apresentar e as possíveis melhorias de uma maneira clara, de uma maneira escrita de acordo com o que vocês pensam. Então, esse também é um desafio para vocês. Utilizem, né, dos argumentos de vocês, da visão de vocês. Eu não vou estar avaliando a forma de escrita de vocês, eu vou estar avaliando a forma como vocês estão argumentando para melhorar determinado processo, tá? A minha forma de avaliação não é ortográfica, né? Eu quero saber como vocês, como futuros gestores ou como gestores atuais, se comportariam para resolver determinado problema dentro da organização, tá? Bom, então aqui da etapa 2, o diagnóstico e as soluções devem ser apresentados, e aqui cada aluno deverá escrever sua própria argumentação, espera-se que vocês façam isso. Na identificação dos pontos de melhoria, vocês vão analisar um mapa, né, o mapeamento do fluxo de valor atual, que é o que vocês propuseram, e o que vai ser feito para melhorar, né, ele para ir para o mapeamento futuro. Então, nesse caso aqui, ele traz assim, ó, analisar o mapeamento do fluxo de valor atual e apontar os gargalos. Então, ali vocês vão expressar, olha, hoje está ocorrendo o seguinte processo na empresa. Estamos tendo atrasos, estamos tendo registro de insatisfação, o nosso saque está recebendo informações a todo momento de clientes insatisfeitos por determinado tipo de embalagem do produto, ou uma prestação de serviço inadequada. Então, ali vocês vão utilizar o contexto do MUDA, do MURA e do MURI, né? Daí vocês vão buscar no material a reconceituação de novo do que significam MUDA, MURA e MURI, tá?
Bom, na sequência, na etapa 3, nós vamos para a modelagem do estado futuro. Então, aí é o processo futuro de vocês. Então, aí vocês vão colocar, através da remodelagem, né, no processo, criar um novo tipo de processo com a visão de vocês. O que pode ser feito, acrescentado, para melhorar o processo anterior. E aqui vale também a criatividade de vocês. Então, vocês querem reformular um determinado processo, digamos que tinham 20 etapas de um determinado processo, agora vocês querem diminuir para 10 etapas, né? Ou aumentar etapas, ou acrescentar algum outro tipo de avaliação, de caracterização, de assessoria de conhecimento nesse meio tempo. Então, vai ser a critério de vocês. É importante que vocês apresentem um projeto futuro e um projeto anterior, um projeto atual, em que vocês consigam ter um estabelecimento de melhoria, tá? Bom, aqui então vocês vão demonstrando como o fluxo funcionará após a implementação das melhorias. Processo otimizado, tarefas eliminadas ou acrescentadas, ou deixei de fazer um processo manual para fazer um processo automatizado. Digamos que o atendimento inicial era feito por WhatsApp, foi definido um chatbot, né, onde é o robô que faz as perguntas iniciais, ou o atendimento por telefone ocorria com uma secretária, agora ele é feito todo por uma central, que vai te dando as opções e tu vai designando, né, então esses processos é como vocês podem apresentar, né, e propor algo diferente. Digamos, lá na linha de produção, a matéria-prima, ela chegava uma vez por semana, né? Detectamos que nós precisávamos ter matéria-prima mais dias na semana. O que a gente ganha com isso? O que isso vai permitir a curto prazo para a empresa? No médio prazo, isso vai acrescentar alguma vantagem? Né? Então, isso que vocês vão ter que buscar de argumentação. Tem um item aqui que é bem importante, que nós comentamos lá no início da disciplina, que é o chamado lead time. O lead time, ele marca o tempo necessário para o início do processo e o final do processo. Se nós temos hoje um lead time, digamos, de uma montadora de automóveis, aí com 60 dias, desde a forma quando tu faz o pedido na concessionária até tu receber o veículo, né, 60 dias depois, esse lead time, será que ele não pode ser reduzido? De repente, por uma questão de demanda, por uma questão de previsão, por uma questão de estoques maiores, o que eu posso fazer? Né? Então, esse conceito vocês têm que utilizar, enxergar também no projeto de vocês. Quanto tempo é hoje para fazer determinado processo dentro da empresa e quanto tempo eu vou conseguir propondo todas essas melhorias, tá? Com certeza, a proposta é entregar alguma coisa que seja, de alguma forma, uma melhoria. Dificilmente vocês vão criar algum processo que vai aumentar o tempo atual do que já existe. Então, é nesse contexto que vocês vão estar inseridos como críticos a como é hoje organizado o processo atual e o que eu posso fazer para melhorar isso, tá? Bom, aqui também fala sobre tempo de valor agregado, então, anotando essas projeções de um novo modelo. E nesse contexto aí do tempo de valor agregado, seria qual é o tempo normalmente utilizado para realizar determinada tarefa, né? Então, cada etapa tem um tempo específico. Então, o que a gente pode fazer para reduzir esses tempos? Será que existe algum mecanismo que eu posso desenvolver antecipadamente para que o setor anterior faça isso por mim e eu venha reduzindo em uma escala, né? Então, o que eu posso apresentar? Então, aí vocês vão estar inseridos para trazer, né, um olhar diferente do que está sendo feito e o que vai ser proposto e como vocês enxergam que isso vai ser uma vantagem para a empresa, tá? Então, o projeto ele é bem simples, não tem muito mistério, né, para preenchê-lo, e ele está disponível na unidade 4 lá da página de vocês do EAD, tá? Lembrando que nesse meio tempo,
se ocorrerem muitas dúvidas, vocês podem também utilizar a força aí da Prof. Sabrina, que vai estar disponível amanhã, nas terças, né? Vocês podem também enviar mensagens pela página da disciplina, então essas mensagens, elas, de alguma forma, elas vão ser respondidas. Há alguns dias nós temos a nossa carga horária, a gente consegue entrar, responder, atender dentro da medida do possível, né? Mas vão ser respondidas. Então, vocês fiquem bem à vontade para enviar e-mail também. Eu recebo e-mail de alguns alunos. Recentemente, eu recebi um e-mail de alguns alunos pedindo para dar uma prorrogada naquela atividade sobre os cases. Eu assim fiz, né? Entendendo também que vocês desenvolvem atividades no dia a dia de vocês, que vocês precisam também, né, ter um tempo maior para se reorganizar. Então, enfim, as possibilidades foram colocadas, né? Todos aqui temos prazos para atender, e eu espero que nós consigamos, né, atender esses prazos até o dia 19 de maio, tá? Então, agora eu queria ouvir de você, se tem alguma dúvida, se está ok o processo, como está indo. Vamos ver agora, então. Podem responder, abrir o microfone, querem abrir a câmera, querem responder no chat, fica à vontade. Professor, mandei um e-mail hoje para você, com cópia para a professora Sabrina, perguntando justamente com relação às atividades. Eu consegui entregar somente aquela última atividade, aquela da Mondial, do artigo da Mondial. Eu perguntei se haveria alguma possibilidade de refazer ou fazer alguma atividade complementar, alguma coisa que, né? Essa seria a minha pergunta aí. Tranquilo. Tu me mandou e-mail para mim ou para a coordenação? Mandei hoje para o senhor, professor. Vinícius.radetzique. Tá, ok. Eu vou te responder na sequência. Te respondo sim. Perfeito, professor. Tá, Luciano? Beleza, obrigado. Valeu, obrigado. Vamos lá, mais perguntas, gente? Pode fazer pelo chat também, se quiserem. Vamos ver aqui pelo chat se tem. Bom, a Daniela já tinha respondido, o modelo vai ficar disponível, sim, já está disponível na unidade 4. Os horários de atendimento da Prof. Sabrina, então, ficam nas terças, das 8 às 10 da noite. Vocês podem entrar ali, perguntar para ela, ou podem me mandar e-mail também, né? Vai ficar bem... fiquem bem cientes a respeito disso, né? A orientação nossa também. E voltando para quem chegou depois e não ouviu, né? Essa disciplina, quem não atingir o valor de aprovação dela, né? Vai ser reofertada a disciplina a partir da última semana de maio, tá bom? Então fica também, vamos ver. A nota das outras atividades vai ser lançada apenas no final? Sim. Vamos fazer todo o aglomerado de tudo, tá, Rafael? Vamos colocar até o dia 25 as notas lá para vocês. Beleza, Jonatas, esclareceu minhas dúvidas, irei fazer as correções devidas, ok? Boa noite, professor. Eu que já havia enviado e-mail informando que não consegui baixar o programa, posso fazer por outro, desde que faça entrega do projeto? Tranquilo, pode fazer, Eduardo, sem problema, tá? Então, fica à vontade, desde que tu siga ali o projetinho, o modelo do projeto ali, tranquilo, tá bom? Que mais? Vamos ver, mais algumas. Vamos ver aqui. Não, eu acho que é isso. Então, a aula de hoje, logicamente, vai ser colocada lá, para esclarecer dúvidas do pessoal, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma outra tela com vocês aqui. Tá mesmo por enquanto, Vinícius. O quê? A mesma tela por enquanto. Ah, não, tá. Eu só vou compartilhar eu sempre gosto desse poema aqui, dessa autora, né? Para quem não conhece, o Rio Grande do Sul é uma autora, uma das mais renomadas autoras aqui do Rio Grande do Sul, e eu fiz um recorte, né, do poema da Marta Medeiros, né? Então, eu sempre acho importante também
em finalização de um projeto, embora a gente possa conversar ainda, mas a grande parte dos alunos que aqui estão e os que vão assistir nós na sequência é que possam refletir, né, sobre o que foi essa disciplina, o que talvez vocês levam dela, né, mas antes de tudo, saber que alguma vez, quando vocês têm pessoas na vida de vocês passam por um conhecimento, por várias situações da vida de vocês, as pessoas acabam deixando algo para vocês, né? E assim como em alguns momentos que eu vivi, eu também aprendi, levei alguma lembrança, né? Desde que essa lembrança me agregava como pessoa e como profissional. Então, eu trouxe essa mensagem para vocês aqui, né? Que eu vou fazer a leitura para vocês, se me permitem, né? Que reflete também sobre o momento nosso, né? Sobre o nosso distanciamento em virtude do nosso ensino ser nessa modalidade, mas também, de alguma forma, deixar uma mensagem de carinho, de agradecimento para vocês, né? Agradecer também a prof. Sabrina, que também está aqui junto, né? E então, nós ainda temos que encerrar a disciplina ainda até o dia 25, mas vai ser reofertada, mas enfim. Então, hoje, sendo o nosso último encontro síncrono, eu trouxe essa mensagem para vocês. Então, por que as pessoas entram na sua vida, né? Por que as pessoas entram na sua vida? Pessoas entram na sua vida por uma razão, uma estação ou uma vida inteira. Quando você percebe qual deles é, você vai saber o que fazer por cada pessoa. Quando alguém está em sua vida por uma razão, é geralmente para suprir uma necessidade que você demonstrou. Elas vêm para auxiliá-lo numa dificuldade, te fornecer orientação e apoio, ajudá-lo física, emocional ou espiritualmente. Elas poderão parecer como uma dádiva de Deus e são. Elas estão lá pela razão que você precisa que elas estejam lá. Então, sem nenhuma atitude errada de sua parte, ou em uma hora inconveniente, essa pessoa vai dizer ou fazer alguma coisa para levar essa relação a um fim. Às vezes, essas pessoas morrem, às vezes, elas simplesmente se vão. Às vezes, eles agem e te forçam a tomar uma posição. O que devemos entender é que nossas necessidades foram atendidas, nossos desejos preenchidos e o trabalho delas feito. As suas orações foram atendidas e agora é tempo de ir. Quando pessoas entram em nossas vidas por uma estação, é porque chegou sua vez de dividir, crescer e aprender. Elas trazem para você a experiência da paz ou fazem você rir. Elas poderão ensiná-lo algo que você nunca fez. Elas geralmente te dão uma quantidade enorme de prazer. Acredite, é real, mas somente por uma estação. Marta Medeiros. Então, aqui é um recorte dessa mensagem da Marta Medeiros, ele é bem mais extenso, mas esse recorte em si, ele fala exatamente desse momento que a gente vive, né? Em que eu tive a oportunidade de conhecê-los, seja aqui, né, numa distância maior, mas conhecer vocês, a prof. Sabrina ali também conheceu vocês pelos históricos, pela trajetória de vocês, né? Então, a mensagem que a gente deixa é, de alguma forma, que o nosso trabalho tenha impactado em alguma reflexão que tu vai levar para a tua vida, para a tua atuação profissional, né? E que te faça muito bem, que te faça melhor como pessoa, né? Melhor como profissional para o mercado, melhor cidadão. Então, essa é a mensagem final que eu deixo para vocês. Tá bom, gente? Então, obrigado por enquanto, que possamos cruzar novamente por outros caminhos, né? Porque nós tivemos essa disciplina só, mas que possamos cruzar por outros caminhos aí. E lembre-se, conhecimento é a única coisa que ninguém tira de vocês. Então, sigam firmes nesse projeto de vocês, né? Busquem sempre se capacitar e que vocês estejam sempre evoluindo. Que, afinal, nós estamos aqui só para evolução, né, gente? É só para isso que a gente está aqui, tá bom? Valeu, obrigado, prof. Sabrina, pela companhia, e agora nós temos um trabalho a fazer até o dia 25 para encerrar as notas de vocês. Então, alguma dúvida que vocês tiverem, mandem e-mail para nós, né? Nos tragam isso, não fiquem sem fazer atividade, tá bom? Mandem e-mail que a gente sempre dá um jeitinho, tá? Valeu, obrigado, boa noite e até mais. Boa noite, obrigado, professor.
Valeu, gente. Boa noite.